nós queremos assim, uma praia, uma montanha, um lago. E quando a gente quer relaxar, é o lugar que nós procuramos. Normalizando os nossos batimentos cardíacos. Agora nós buscamos a nossa tela mental, aquela luz maravilhosa, brilhante, cintilante, que sai do peito de Jesus em forma de amor sobre nós. Esta luz vai ficando cada vez mais incandescente e nós somos envolvidos por essa luz crística do amor do Mestre. Nosso coração pode dar uma acelerada. Nossas necessidades físicas, espirituais, de todos os nossos corpos. E agora, neste momento, todos nós estamos envolvidos na luz do Mestre. Esse prédio inteiro e na volta deste bairro, aqui é um foco incandescente da luz crística. E agora elevamos o nosso pensamento a Jesus em forma de agradecimento pelo nosso dia a dia, pelas nossas alegrias, pelos nossos sucessos, pelos nossos problemas. Porque as alegrias nos fortalecem e alguns insucessos servem para nos fazer crescer, para raciocinarmos no nosso modo de ver, de agir, de sentir. É uma bênção. Às vezes a gente passa por um momento difícil. Nós não devemos maldizer esses momentos. Nós temos que nos tranquilizar e achar a melhor maneira de contornar, de resolver os problemas. E pensando nele, a solução chega. Maria, doce mãe, nos envolve no seu manto de amor e paz, reconfortando os nossos corações. Bezerra de Menezes, diretor espiritual desta casa, com a sua doçura, a sua compreensão, nos envolve nesse amor tranquilo e sereno, como um pai, como um médico, como um irmão, como um amigo. E se nós pedirmos de coração, nós podemos sentir o seu abraço fraterno, sua presença junto a nós. E os nossos mentores, esses espíritos que nos amam, que passam vidas e vidas dos dois lados da vida, nos acompanhando, nos direcionando para cima e para a luz. E envoltos agora na paz que reina nesta sala, graças a essa falange maravilhosa de trabalhadores do Bezerra de Menezes e dos nossos mentores, nós agradecemos a Jesus, a todos os amigos
pedimos permissão para darmos por iniciados os trabalhos, o estudo, os trabalhos desta noite. Que assim seja. Bom, hoje nós temos uma convidada especial que vai nos dar uma palestra, vai nos falar sobre mediunidade na infância. Ela já nos presenteou com a sua presença e hoje ela veio novamente. A Cláudia Verdini, contigo a palavra, o teu tempo agora até as 8h10, 8h15. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. É um pouco difícil trabalhar com esse cheiro maravilhoso como ele. Eu estava me esforçando para acompanhar a oração, porque já era para, assim, eu sair voando para a cozinha, porque eu cheiro, minha filha falou a mesma coisa. Se quiser dar um intervalo de 5 minutos, pode ir lá também. Vou botar um pratinho para a gente comer. Que isso? Bate-papo. Não. Mas é difícil, porque a gente já mora fora do Brasil há muito tempo. Eu moro na Espanha, eu moro em Madrid, e não se acha assim com tanta facilidade, né, as coisas do Brasil. Então esse cheiro para nós é como se estivesse voltando um pouquinho no Brasil. Depois vai ter coxinha E também. não falo mais. Não falo cardápio. Vamos trabalhar primeiro e depois falo cardápio. Bom, realmente é um prazer estar aqui novamente com vocês todos. Me sinto sempre muito bem-vinda, de verdade. Não sinto como se fosse também a minha casa espírita. É uma alegria estar aqui novamente para esse trabalho. O tema escolhido para essa noite será a mediunidade na infância, que pode parecer para muitos um tema um pouco difícil, um tema um pouco complicado de se entender, e já que existe uma grande maioria de pessoas que acreditam que esse tipo de coisa, tanto a sensação da presença dos espíritos boa ou negativa, quando se torna uma obsessão, que isso não acontece com uma criança. Muitos, inclusive, pensam que a criança está 100% protegida pela espiritualidade e que isso não poderia ocorrer com uma criança. Isso não é verdadeiro, não funciona assim, as coisas não funcionam dessa maneira, isso não existe. E aí, isso que nós vamos poder ver um pouquinho nessa noite. É um tema que daria para a gente fazer um seminário de uma maneira muito longa, para que a gente, inclusive, pudesse aproveitar e falar da obsessão na infância, porque também isso é muito comum. Então, inclusive, fica para a próxima oportunidade a gente vir falar sobre a obsessão na infância e na juventude. Então, hoje o que nós escolhemos é falar sobre a mediunidade na infância. Então, antes de abordar o tema propriamente dito, eu gostaria de uma maneira muito rápida trazer para vocês informações básicas do que seja a mediunidade e do que seja o período infantil. Por que o espírito necessita passar pelo período infantil, que é para vocês poderem entender a continuidade do tema. Então, não vou falar de mediunidade de uma maneira profunda, porque não é a ocasião. É somente dar uma ideia geral para que vocês possam ir concluindo pouco a pouco como funciona a mediunidade infantil. Então, como primeira parte, como primeiro slide, eu gostaria de trazer para vocês, de uma maneira bem simples, quem é a criança, quando ela nasce, o que ela traz quando nasce. Então, a criança, quando ela chega, quando ela nasce, ela traz com ela os traços físicos dos familiares, ela traz com ela a herança genética, as possíveis deficiências ou incapacidades, ela traz peculiaridades da sua personalidade e ela traz um projeto de vida. Porque todos nós, quando reencarnamos,
chegamos aqui com um projeto de vida, porque senão não teria sentido estar aqui. Então, todos nós que estamos aqui justamente porque na espiritualidade nós elaboramos um projeto para essa vida, onde nessa vida eu sou Cláudia, minha filha chama Nina, o Léo, o Antônio. Nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui de férias e não estamos aqui sem uma programação. Então, trazemos um projeto de vida para ser realizado no período em que estamos aqui habitando esse corpo físico. Mas será que seria só isso a criança? Ela só traz esse tipo de coisas? Ela só traria com ela essas características, ou ela teria uma outra característica que justificasse a importância dela renascer num corpo infantil? Alguém aqui saberia me dizer por que o espírito renasce em um corpo infantil? Por que ele precisa passar pela infância? Alguém saberia? Não faz a mínima ideia? Não? Por que precisa reencarnar num novo corpo físico? Se todos nós somos espíritos imortais, por que nós não poderíamos estar sempre no plano espiritual? Viver no mundo espiritual e ali resolver nossas diferenças, nossos desafetos, fazer as pazes, brigar um pouco mais. Ali resolver os nossos problemas. Por que é necessário que cada um de nós regresse quantas vezes forem necessárias e habite um corpo infantil? Cresce dentro do ventre da mãe, constituído célula a célula, vai se formando, fica dentro do ventre da mãe normalmente durante 9 meses e depois sai da barriga da mãe e começa o seu projeto de vida. É muito fácil. Se somos espíritos imortais, regressamos com o objetivo principal de melhorarmos. Somente regressamos para melhorarmos. Somente estamos aqui, todos nós, nessa vida, cada um com suas características, cada um com seu nome, com a sua família, com seus gostos, com as coisas que não gostam. Todos nós estamos aqui com um objetivo principal: evoluir, melhorar, nos aperfeiçoarmos. Agora, para entender a profundidade desse conceito, o ponto básico é aceitar, compreender e achar que é verdadeiro que somos espíritos. Porque senão não teria muita lógica. Então, o ponto básico é cada um de nós reconhecer, nos conhecermos como um espírito imortal que habita determinados corpos, quantos corpos forem necessários para evoluir. E o planeta Terra é considerado uma escola onde estamos aqui para aprender. Quantos anos vamos estar matriculados numa mesma escola depende da dedicação aos estudos de cada um de nós. Não existe um planejamento básico generalizado. Cada um de nós temos um projeto de vida, cada um de nós chegamos aqui com desajustes do passado, com erros do passado, que regressamos para reparar, que regressamos para fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais adequada, se estamos nesse caminho de evolução. Então, nascemos num corpo infantil para começar de novo. Nascemos num corpo infantil com completo esquecimento do passado. Não recordamos o que fizemos no passado, não recordamos dos nossos desafios, não recordamos dos nossos desafetos, não recordamos das coisas que deixamos de fazer ou das coisas que fizemos mal feitas. Chegamos com um livro com as páginas em branco, para escrevermos novamente a história nossa como espíritos imortais, e não a nossa história como Cláudia, como Rosane, como Pedro, como qualquer outra pessoa. A importância da reencarnação
é que regressamos com esse esquecimento do passado. E é uma bênção divina, porque a partir daí podemos começar de novo. Porque imagina o que seria de cada um de nós regressar e recordar o que fizemos no passado. Seria muito triste, seria muito difícil conviver com os nossos familiares, sabendo que já cometemos tantos desatinos entre nós mesmos. Então, o esquecimento do passado, ele é verdadeiramente uma bênção de Deus, para que nós possamos seguir adiante, livres de qualquer impedimento, livres de qualquer atos negativos que fizemos no passado. Mas cada um de nós nos conhecemos profundamente e sabemos das nossas tendências, boas ou mais. Essas tendências que trazemos são reflexos do que deixamos para trás. Então é muito fácil descobrirmos em que grau de evolução nós estamos, em que grau de entendimento nós estamos. É só parar e fazer uma viagem interior e verificar quais são as nossas tendências, quais são as nossas más tendências, quais são as coisas que a gente precisa melhorar, quais são as coisas que a nossa própria consciência já nos diz que está errado. Não é nem outras pessoas, não é a doutrina espírita, não é nenhuma outra linha religiosa, o que seja. Nós mesmos sabemos, através da nossa consciência, o que precisamos melhorar. E estamos aqui para melhorar. Então, regressamos no corpo físico para começar de novo. A criança, o primeiro impulso desse começar de novo, o passo inicial desse começar de novo é o amor que uma criança transmite a todos nós. É o amor da mãe por aquela criança que está no seu ventre. É amor dos familiares, que muitas das vezes de famílias completamente problemáticas se unem em prol daquela criança que vai chegar. Então, o primeiro passo de aprendizagem, o primeiro passo de aceitação é esse amor, esse sentimento. Não tem quem aqui olhe para uma criança e se sinta tocado. Acho que quanto mais bebezinho, mais tocado vão ficando. Porque quanto mais vai crescendo, vão ficando um pouco mais agitados, né? Vão gritando, vão ficando mais mal criados, e a gente já vai olhando assim um pouco atravessado para as crianças, né? Na maior parte das vezes se tornam agitados, se tornam mal criados e com comportamento inadequado por culpa dos próprios pais, não? Justamente porque ele está aqui para ser educado novamente. O espírito renasce num corpo infantil para ser educado novamente. E como ele vem completamente aberto, receptivo a todas as informações que vai receber, como ele não tem essa influência do passado, como ele não tem conhecimento de nada do seu passado, ele está completamente maleável, ele está completamente flexível. Tudo que você falar para ele, ele vai acreditar que é verdadeiro. Tudo que você ensinar para ele, ele vai aprender com uma facilidade impressionante, porque ele está aqui necessitando das informações e necessitando das informações. Então, muito cuidado com o que estamos fazendo com as crianças que estamos recebendo. Muito cuidado, não só nossos filhos, mas os filhos dos outros, as crianças que estão no ônibus, as crianças que encontramos na rua. Eles aprendem conosco, principalmente através do nosso exemplo. Tudo que eles olham, porque como somos adultos, para eles são coisas a serem copiadas. Para eles são exemplos a serem seguidos, porque eles precisam de um norteamento. Eles precisam saber, por aqui posso ir, por aqui não deveria ir. Eles precisam saber o que é certo e o que não me convém. O que me convém e o que não me convém. Então, ele vem num espírito infantil para começar de novo. Nós viemos da infância para sermos educados novamente. Nós viemos da infância para aprendermos de novo o que não aprendemos ainda no passado. Então, está claro para vocês o que representa a infância? A importância da infância na vida do ser espiritual é uma das fases principais da vida desse ser espiritual.
é uma das fases principais da vida de todos nós, porque é ali que nós vamos construindo a nossa personalidade, ali que vamos construindo os nossos hábitos, ali que vamos aprender que o que eu não quero para mim, eu também não posso querer para outro. Porque primeiro, tudo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o próximo. Porque senão vamos continuar vivendo exatamente na sociedade que estamos vivendo hoje em dia. A sociedade que estamos vivendo, ela é um reflexo do comportamento de todos nós. Então, se queremos modificar essa sociedade, se queremos modificar realmente o mundo, precisamos começar imediatamente com as crianças que estão conosco, porque eles serão os cidadãos de amanhã. Serão essas crianças, esses jovens, que vão herdar o que estamos deixando e que poderão modificar o panorama que estamos vivendo na atualidade. Então, a criança, como ser imortal, está aberta a todos os tipos de informação que chega a ela, aceitando como verdadeira e correta todas essas informações. E o que seria a mediunidade? A mediunidade, de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito superficial, porque não é o nosso foco entrar nesse tema especificamente, a mediunidade nada mais é do que uma faculdade inerente ao espírito, radicada no organismo físico, na glândula pineal, que é a glândula responsável por esse contato com a espiritualidade, e essa glândula, quando desenvolvida, quando desabrocha, quando ela funciona a 100%, ela permite que o homem perceba a influência dos espíritos em qualquer grau. Tem pessoas que sentem a influência dos espíritos de maneira mais simples, mais como se diz, simples, não, mais sutil. Tem outros que sentem de maneira mais fortes, mais exageradas. Cada um vai sentir de acordo com a sua sensibilidade. Cada um vai sentir de acordo com o padrão moral, o padrão, a sintonia que você vive diariamente. Porque sabemos que estamos rodeados de espíritos. Sabemos que dormimos e acordamos rodeados de espíritos, que dissemos que são uma nuvem de testemunha de todos os nossos atos. Então, muitas das vezes, olhando para o lado, olhando para o outro, ninguém está vendo, vou fazer isso assim, assim, assim. Nossa, a quantidade de seres que estão nos vendo, a quantidade de desencarnados que estão nos vendo é assustadora. Então, gente, não vamos pensar que estamos fazendo as coisas escondidas, porque não estamos escondidos de ninguém. Então, como estamos rodeados desses espíritos, sintonizamos de acordo com o nosso comportamento. Sintonizamos com eles de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o nosso proceder, de acordo com as referências que temos para a nossa vida, as opções que fazemos para a nossa vida, vamos estar numa faixa vibratória melhor ou menos evoluída. É como se fosse uma televisão. Sintonizamos no canal, colocamos a anteninha lá virada e passamos o canal. Tem um canal que funciona perfeitamente, porque a antena está exatamente sintonizada onde deveria estar. Nós somos também dessa maneira. A nossa sintonia, dependendo do canal que estamos colocando, a antena vira e sintonizamos com aqueles afins de acordo com essa anteninha. Então, a mediunidade é física, todos, desculpa, às vezes eu vou do português pro espanhol, mas eu acho que está dando para entender, eu não estou indo muito, às vezes eu percebo que eu estou trocando, mas vou ficar mais atenta. Todos nós temos a glândula no nosso cérebro, todos nós temos. Então podemos dizer que todos nós possuímos essa possibilidade de sentir, de acordo com graus específicos, como eu disse, essa possibilidade de sentir a presença dos espíritos. Então, a possibilidade existe para cada um de nós.
Alguns têm, outros ainda não têm. Outros podem passar essa vida toda sem ter essa facilidade. Vai depender do desabrochar, do desenvolvimento dessa glândula no nosso cérebro. Então, se todos temos, as crianças têm? A pergunta que eu faço a vocês. As crianças possuem essa glândula no cérebro? Não. Então, elas podem sentir a presença dos espíritos. Porque elas possuem a mesma glândula que nós. Então, elas podem sentir a presença dos espíritos. Elas podem despertar desde uma idade muito tenra, de uma idade desde muito novinha, ela pode vir com esse despertar mais desenvolvido. É muito mais fácil. Por que seria mais fácil para as crianças sentir a presença dos espíritos? Vamos ver. No livro dos Espíritos, na introdução, nos diz que os espíritos exercem sobre nós, encarnados e desencarnados, uma ação incessante. Inclusive, nos dizem que essa ação é tão incessante, é tão permanente, é tão forte, que Allan Kardec, os espíritos nos falam, através de Allan Kardec, que muitas das vezes são os próprios espíritos que nos dirigem. São eles que, através da intuição, nos fazem tomar as determinadas ações A, B ou C. Se vocês vão no livro dos médiuns, tem uma parte que está mais aqui adiante. Não coloquei aqui. Então, no livro dos médiuns, vocês também vão encontrar essa informação. Que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida. E os espíritos respondem a Kardec, muito mais do que vocês imaginam. E muitas das vezes são eles que nos dirigem. Então, quantos de nós já passou em determinada situação que a gente toma uma decisão, às vezes a gente perde a paciência, a gente fica mais agressivo, a gente toma uma decisão que no mesmo instante a gente para e fala assim, mas parece que não fui eu que fiz isso. Por que eu fiz isso? Por que eu reagi dessa maneira? Por que eu fui tão rude com a pessoa? Porque a gente imediatamente para e pensa, mas peraí, mas por que eu fiz isso? Eu já sei que eu não posso fazer isso, eu não faço isso, eu saí assim completamente do meu controle. Muitas das vezes é a intuição dos espíritos que nos rodeiam. Então, por que acontece isso? Sintonia. A culpa não é dos espíritos, a culpa é a sintonia onde nós estamos nos direcionando. Ao invés de procurar os canais de tranquilidade, de boas ações, de paciência, de resignação, de estudo profundo da doutrina espírita, trabalho social, ajudar aos outros, ajudar aos demais, se estamos nessa sintonia, as nossas companhias espirituais são companhias mais evoluídas, são companhias mais benfazejas, são companhias que nos ajudam. Mas se a gente está na sintonia da irritação, do ódio, da falta de perdão, dos vícios, dos inúmeros vícios, se nós não ajudamos a ninguém, se nós queremos ser ajudados sempre, na casa espírita, por exemplo, nós só queremos receber, não queremos trabalhar, não queremos ser trabalhador, não queremos assumir responsabilidade, queremos só vir assistir a palestra, tomar um passo, beber a água e não ajudar. A casa espírita tem tarefa para todos, tem tarefa de ajudar a todos, especificamente para cada um de nós. Então, a atuação dos espíritos vai depender da sintonia da nossa televisão, onde estamos colocando o canal da nossa televisão. E no livro dos médiuns, Allan Kardec nos diz que qualquer pessoa que sente, em qualquer grau, pequeno, grande, tem gente que sente, vê os espíritos com uma facilidade, tem gente que às vezes entra num ambiente e sente tão ruim, e fala, a gente até fala, ops, a energia aqui está pesada. A energia aqui está pesada. A facilidade de sentir a presença dos espíritos.
Então, Allan Kardec nos diz que qualquer um que sente a presença dos espíritos é médium, mas ele continua a explanação ao longo do texto. Que podemos dizer, então, que todos nós somos médiuns, porque todos nós temos a glândula pineal no nosso cérebro, mas, usualmente, somente denominamos a expressão de médium aquela pessoa que tem a faculdade mediúnica já bem desperta. Aquelas pessoas que já vêm com facilidade, que ouvem, que escrevem, que têm já esse contato com a espiritualidade mais profundo. Ele já sente com mais facilidade, ele já sente com mais peso. Ele já não é assim de vez em quando, não. Ele é uma coisa mais frequente, ele tem essa facilidade de perceber a espiritualidade. Não quer dizer que trabalhe na mesa mediúnica, não, gente. Não quer dizer que seja médico na mesa mediúnica. Aqueles que sentem a presença dos espíritos, pode ser que não nem frequente a casa espírita, pode ser que nem seja espírita. Quantas pessoas a gente tem, por exemplo, em determinadas religiões, que expulsa os demônios, que vê os demônios, e chega os demônios, e fala os demônios, e se joga no chão, nada mais é do que mediunidade. Estava lembrando de uma coisa que minha tia é espírita muitos anos. E ela comprou uma casa, e a casa, antes dela lutar, era uma pessoa muito que mexia com droga, que fazia prostituição, etc. E assim, um pessoal da igreja evangélica, ela falou assim, que você, Maria, a gente está sentindo que na casa que você está, tem. Ela falou assim, é uma forma mais grotesca, mas ela falou assim, eu senti, como eu sabia que eles tinham muito boa intenção, eu permiti que eles fossem lá orar. Mas ela falou que as primeiras vezes que o trabalho assim, né, mais grotesco, eles foram lá nas primeiras vezes, mas assim, eles ficavam, cantavam, sabe, faziam oração, mas assim, ficavam muito histéricos. A partir do momento que eles foram fazendo mais reuniões, porque o amor que eles faziam o trabalho, porque não quer dizer que seja evangélica, seja de nova religião, que não vai ajudar. Porque o amor que coloca no trabalho, independente da religião, pode não ter nenhuma. E pode fazer uma oração com tanto amor numa hora de desespero que vai ajudar, que vai ser útil. Então não somos somente nós, os espíritos, que resolvemos o problema dos espíritos, não. São todos aqueles direcionados para o amor em suas ações. E normalmente quando a gente muda de casa, existe muito isso. Porque ali naquela casa, por exemplo, em Vilhena, quando nós morávamos em Vilhena, eu vim do Brasil para morar em Vilhena, nós fomos morar numa casa, no último andar de um apartamento, né? Que tinha um barulho constantemente na parte de cima do apartamento, de um portão abrindo e fechando. E não tinha portão nenhum. E as crianças a gente às vezes levava susto, porque era tão forte aquele negócio de abrindo e fechando o portão, que a gente falava, mas meu Deus, mas de onde vem esse portão? Lá em cima não tem portão. Às vezes até meu marido subia para verificar, para ver de novo, mas esse barulho está tão incessante e não para, e as crianças vão acabar com a comida. Só acho que eles nunca tiveram medo, acho que até me incomodaram mais do que as crianças. E subia, não tinha nada. E no Evangelho no Lar, a gente passou a orar no Evangelho no Lar para o barulho, para o que fazia o barulho do portão. E com o tempo depois, na reunião mediúnica da casa espírita, o espírito se manifestou e ele tinha desencarnado naquela casa. E ele estava achando um absurdo nós estarmos morando na casa, porque a casa era dele. E a gente estava de invasor na casa dele. Então ele nem sabia que ele tinha morrido. Era já um senhor de muita idade. E ele fazia o ruído que era para a gente ficar com medo e deixar a casa dele. Imagine quantas vezes ele não fez aquilo para os outros moradores, que muitos devem até ter mudado de casa com medo. Então é muito natural. Sentir a presença dos espíritos na nossa vida é muito natural. Quantas das vezes a gente parece que ouviu uma voz, quantas das vezes a gente tem uma ideia e a gente acha que a ideia foi nossa. Eu tive uma ideia excelente. Eu tive a ideia, às vezes é a inspiração da espiritualidade, às vezes é através da intuição. Então há várias maneiras de sentir a presença dos espíritos na nossa vida. E quando
a mediunidade desabrocha? Quando ela pode eclodir? Quando a glândula pineal pode vibrar de maneira tal que esse processo de intercâmbio com a espiritualidade se dá? Crianças, jovens, adultos, idosos, qualquer um, homem, qualquer um pode ter a mediunidade eclodir de uma maneira a glândula pineal vibrar de uma maneira tal que nós possamos sentir de maneira mais intensa a presença, essa presença dos espíritos na nossa vida. Qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual, a mediunidade, ela pode desabrochar, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, em qualquer meio social, em qualquer religião, em qualquer situação. Não há privilegiados ou não há aqueles deixados de lado. Pode acontecer com qualquer um de nós. Na realidade, na velhice é mais difícil ela desabrochar. O que seria desabrochar? Como uma flor. Ela abrir e passar a funcionar 100%. Na idade, na velhice, é mais difícil ela abrir de repente, de um momento para o outro, porque o próprio organismo físico já está debilitado, já está mais enfraquecido para o trabalho mediúnico. Mas não quer dizer que não desabroche também em pessoas idosas. E, como não podia deixar de ser em criança. Então, é muito natural as crianças perceberem a presença dos espíritos na vida deles. Não é nada sobrenatural. Muitas das vezes pode ser difícil para nós, pode ser assustador para nós, mas para eles é muito natural. E por que seria? Por que criança não tem medo dos espíritos? Porque criança fala com muita facilidade que viu, às vezes, um homem, um avô, às vezes brinca com outras crianças. Por que eles agem com tanta naturalidade? Alguém saberia me dizer? Inocência? Alguém teria outra resposta? Não? Eu acho que a criança não tem a concepção de vida e morte, espiritual, etc. Entendeu? É por aí. É natural. Por que é natural? E por que é natural? É natural. Mas por que é natural? A criança não julga que ela não lembra do passado. A criança não julga que ela não lembra do passado. A inocência, ela não sabe se está morto ou está vivo. Para ela é muito natural por um motivo muito simples. Até em torno dos 7, 8 anos, ainda não se deu o acoplamento 100% do espírito no corpo físico. E como o espírito é recém-chegado da espiritualidade, para ele é muito natural falar com o morto, porque até então ele estava morto. Ele chegou há muito pouco tempo. E ele não julga. Ele fala com qualquer um. Ele não tem a preocupação, ele não tem medo daquilo, porque ele vê de uma maneira tão espontânea. Porque, na verdade, o espírito está mais na espiritualidade do que aqui no corpo físico. Porque sabemos, pelas obras de André Luiz, e também por informações de Kardec, que esse total acoplamento do espírito no corpo físico se dá mais ou menos até 7, 8 anos. Não é uma regra, não é matemática. Até 8, até 7 já está 100% acoplado. Não. Vai variar de espírito para espírito. Vai variar de necessidade de um todo. Então, não sabemos exatamente como esse processo se dá. Mas se calcula que esse processo se dá até mais ou menos 7, 8 anos. E na época da juventude, entre 14 e 16 anos, o espírito está completamente incorporado no CNT. O espírito está completamente dotado das suas aquisições, sejam do passado ou não. Ele não lembra
do que ele fez, mas todos nós temos uma bagagem espiritual, como uma maletinha, uma mochila de viagem. Toda a vida que vamos trazemos nessa mochila. Nessa mochila estão as coisas boas e ruins que nós fizemos. Quanto mais atitudes desagradáveis, mais pesa a mochila, né? Por isso que muitos às vezes têm uma dor no ombro, não é a mochila, nós temos um chipzinho. nós estamos evoluindo. Então, acho que é uma mochila. Não, mas tem que ser mochila, mas de peso. Se for tá chique, todo mundo fica livre, leve, solto, acho maravilha. A mochila pesa e dói as costas. Então, todos nós temos uma bagagem espiritual. Todos nós trazemos essa bagagem espiritual. E a consciência dessa bagagem espiritual vai ocorrer mais ou menos na época da juventude. Porque, por isso que um dos motivos que a juventude é tão problemática são mudanças físicas, hormonais, sociais, espirituais. Então, é muita mudança de uma vez só. Então, seria muito lógico que tivesse também, como a mediunidade na infância. Antigamente, a gente não tinha tanta informação desse tipo de mediunidade na infância, porque a família escondia porque o filho estava louco. Imagine falar com o morto. Já pensou a criança dizer, o vovô está sentado na cadeira, você olha, não tem vovô nenhum. E a criança insiste, porque para ela é real, porque é real. Ela de verdade vê aquilo. E ela não vê porque ela quer ver, porque é o espírito que se mostra para ela, que a comunicação é de lá para cá, né? O Chico Xavier falar que o telefone não toca daqui para lá, o telefone toca de lá para cá. Então é os espíritos que nos chamam e não nós que chamamos. Agora eu quero ver, agora eu quero falar, agora eu quero ouvir, agora eu quero uma orientação, agora eu vou escrever uma carta mediúnica. As coisas não funcionam desse jeito, é de lá para cá. Então a criança, ela vê de verdade aquilo. E antigamente, ela era tratada como louca. Quantas pessoas hoje em dia estão em hospitais psiquiátricos e não são loucos, são problemas obsessivos? Eles veem de verdade, eles escutam de verdade, eles querem matar de verdade. Estava falando para minha filha hoje que tem um caso de uma criança na Suíça que com 6 anos, mais ou menos, entre 5 e 6 anos, ela queria matar a mãe de qualquer maneira. A mãe levou primeiro o psiquiatra e começou com medicação, no psicólogo, foi para o psiquiatra. O psiquiatra orientou a ela que não tivesse mais faca, tesoura, nada que pudesse matar ela. Imagina, como é que você vai dormir com o inimigo? Nada. As janelas teve que colocar grade para ele não se jogar ou empurrar ela. E ela morria de medo do filho. Eu encontrei com ela no centro espírita, que ela veio conversar comigo no centro espírita. E estava com o filho dela do lado. E o filho completamente envolvido por uma entidade espiritual. Porque quando ele me olhou, eu falei, agora até ele quer matar. Ele sabia que eu sabia, né? O espírito sabia que eu estava vendo ele. Os olhos não eram os olhos de uma criança, eram os olhos de um assassino. E quando ele me olhou, e ele ainda falou para mim, sai daqui, demônio. Eu falei assim, bom, vamos respirar fundo, porque... E tinha aula de evangelização no centro espírita, e para conversar com ela eu tinha que levar o menino para a sala. Ele não queria ficar. E a gente estava assim, numa palestra, e ele toda hora vinha, batia a porta, voltava, chegava lá, queria rasgar as coisas, ele queria tumultuar o ambiente, né? E no intervalo, no seminário, no intervalo eu fui até onde ele estava, a evangelizadora já não aguentava mais, queria amarrar o menino, e eu peguei ele, sentei fora, assim, tinha uma pracinha, sentei com ele na pracinha, só nós dois, e ele me olhou e falou, agora somos nós, né, demônio? Eu falei, agora somos nós, meu Deus, que temos que conversar. Você tem que ficar naquela sala, porque para lá e para cá você não vai ficar, porque eu vou fechar a porta. Você não vai entrar. Ou você vai ficar do lado da sua mãe, ou você vai ficar na sala de evangelização. E lá para cá você não vai ficar. E ele me olhou e falou, por essa vez eu vou obedecer. Eu falei, pode. E ele ficou na sala dele, o resto do evento todo. Não voltou mais. A orientação para a mãe, evangelização, paz, casa espírita. Hoje em dia, isso já tem quase 3 anos. Eu encontrei com ele em abril, quando eu fui na Suíça de novo, e já está grandinho. E a
quando eu vi, quando eu a vi, eu perguntei, cadê o fulano? E ela falou, está vindo aqui. E ele, da evangelização, ele me trouxe um desenho de Jesus que ele tinha feito, para mim guardar de lembrança, e está outra criança. Ela é separada e só mora com o filho, outra criança. Então, a mediunidade é muito fácil de ocorrer na infância, como ocorre com cada um de nós. Se eu for relatar casos, eu vou escrever vários livros, porque é muito comum. Antigamente também era muito comum, mas não era divulgado e era escondido. Então hoje, como as coisas estão mais abertas, é muito mais fácil da gente saber de casos de crianças que percebem a presença dos espíritos. Desculpe interromper. Então, nesse caso, é uma criança com um espírito e um outro espírito interrompendo o sepultamento. Nesse caso, é uma criança que tem a mediunidade bem desenvolvida já, bem aflorada, e ela percebe tão nitidamente que o espírito atua através dela. Nesse caso, é médium. E tem esse comportamento de querer matar a mãe. Era o espírito que queria matar a mãe. O espírito que odiava a mãe queria matar a mãe através do filho. Então, esse espírito tinha alguma coisa a ver com o espírito da mãe. Do passado. Nesse caso. Mas acontece que... E ele foi atendido. O espírito não foi assim, vai embora daqui, não volta nunca mais, não. Amarrar, não sei, não. O espírito foi feito um trabalho na casa espírita, um trabalho com a criança, que não chamamos de evangelização, que a espiritualidade trabalhava no período que ela estava ali. Porque ela gostava de estar ali, porque ela era uma criança, e ela estava com outras crianças. Paralelo a isso, havia a reunião de desobsessão específica da casa espírita que tratava do espírito, que não foi numa reunião em duas que ele aceitou ser socorrido. Entendeu? Esse processo de socorro do espírito depende muito da sintonia da mãe. Porque se a mãe também não muda o canal da televisão dela, mesmo que a gente socorra esse espírito, vem outro, porque todos nós temos muitos atrás de nós, tem uma fileira de devedores que nos cobram sempre alguma coisa. Então, o processo de atuação, quando atua numa criança, é um processo de tratamento da criança, do tratamento do espírito e da família de uma maneira geral. Então, é uma orientação que a gente vai ver mais adiante como a gente faz isso, mas nesse caso específico, era uma atuação muito forte do espírito nessa criança. Tanto que ele tomava as decisões do próprio espírito, e não era a criança. Desculpa, eu não ouvi o que você disse na conversa, sentado, o que você disse do espírito, agora você não vai voltar, ou você vai ficar? Não. Eu não ouvi. Eu estava conversando com a criança. Mas eu sabia que não era criança. E o espírito sabia que eu sabia que era ele. Porque quem tem a mediunidade sabe, principalmente nós que trabalhamos na aula mediúnica, que a gente não olhar para ela nesse tipo de situação, os olhos modificam muito quando é o espírito com tanto ódio. Assim. Então, quando eu já sabia que a coisa era muito difícil. Porque eu reconheci, uma criança de 5 anos, eu tinha os olhos de um assassino, você de olhar, você vê que não. Então, eu reconheci. Por que ele me atendeu? Por que ele disse para mim? Ele podia não vou fazer. Por que ele atendeu quando eu falei para ele que você vai ficar na salinha ou do lado da sua mãe, e eu em oração, porque você não faz isso assim, né? Eu em oração para a espiritualidade me intuir e orientar o que eu vou falar para aquele espírito. Você, ou lá com as crianças, ou sentado lá na sua mãe. Porque ele ficava lá na casa, não deixava ninguém prestar atenção. Ou num lugar ou no outro. Ele me olhou sério e ele disse, dessa vez eu vou obedecer. Por que ele me obedeceu? A autoridade moral. Quando a gente fala de citar um dia num centro, aí o presidente da casa espírita falou, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, eu não vou embora. Aí uma senhora muito humilde, muito simples, conversou com o espírito, meu amigo, etc. E ele aceitou ela. Teve poder moral. Esse poder moral não quer dizer que a gente seja melhor que o outro, não. Tá? É bom deixar bem claro. Não é porque eu seja melhor do que ninguém. O poder moral, você adquire ele a partir do momento que você está tentando ser melhor. Tem dias que você não consegue.
É a reforma interior. Você sabe das dificuldades que você tem, você sabe do negativo que você traz. Você tem inveja, você tem raiva, você tem ódio da pessoa. Você sabe do que você tem e você sabe que precisa melhorar, porque estamos no processo de evolução, e você luta todo dia para ser melhor. Tem dias que você consegue ser melhor, tem dias que você faz um monte de bobagem. Como a gente fala no Brasil, chuta o pau da barraca e faz tudo que você não deveria fazer. Agora, por que isso? Como nós estamos rodeados pelos espíritos, eles sabem se a gente está tentando ou não está tentando. Porque o que acontece? Na mesa mediúnica, a pessoa fica, muitos que a gente conhece, meu irmão, você tem que perdoar, você tem que fazer isso, deixa ela em paz, segue a luz. O espírito te olha, mas quem é você que fala isso? Você está brigando lá com seu marido dentro de casa, você pegou seu filho hoje, você brigou com a vizinha, você no trânsito, você vê. Meu irmão, porque a gente muda logo a voz quando é como Santo Espírito, né? A primeira coisa que a gente muda, eu acho que é a voz. Quando a pessoa faz muita prece, meu irmão, a voz diminui muito, fica suave, cuidado, porque o negócio não é muito irmão assim, não. Pisar o pé dela ali fora, ela vai, olha, você não viu o meu pé aqui na frente, não? Então, eu sou mais partidária que a gente tem que fazer, né? Quando falo, então a autoridade moral é essa conquista aberta a todos nós de tentar ser melhor. Quando os espíritos que estão ao nosso redor, que estão aqui na nossa casa, em qualquer lugar, eles nos acompanham, eles sabem que de verdade eu estou tentando, pode ser que eu não consiga nessa vida, mas eu melhorei. Isso é autoridade moral. Então, não só numa situação dessa, mas até em casa, quando você sente a influência de um grau mais forte, você dialoga mentalmente com aquele espírito para ajudar uma outra pessoa. Então, essa boa vontade de ser melhor. Essa é a autoridade moral que os espíritos... Olha, gente, por mais difícil que seja um espírito, por mais raiva que ele tenha, por mais ódio que ele tenha, ele quer matar inclusive você. Se você tem autoridade moral, você consegue fazer, inclusive falar mais baixo, e na reunião mediúnica ele está mais comportado. Mas aí tem um problema, né? Um vozeirão desse aqui não troca, né? Eu tô danado. Você com esse vozeirão, se começar a fazer prece muito baixinho, aí o negócio não está. Se começar meu irmão, assim, muito lento, é mais fácil. Quando você começar a falar baixo, todo mundo tem como aqui. Né? Então, gente, vamos seguir. Então, na fase da infância, essa mediunidade é muito natural, porque a criança está mais conectada com a espiritualidade, com o mundo espiritual de onde ela é recém-chegada, do que com o mundo material. Então, é muito fácil ela visualizar os espíritos e ela reage de maneira muito espontânea. Por que acontece com essa naturalidade? Eu já falei que é porque ela está mais ligada ao mundo espiritual do que ao mundo físico. Com o tempo, com o passar dos anos, essa relação vai ficando mais não tão presente, vai se diluindo e a maior parte não se lembra mais dos espíritos que vinham quando era criança. Isso eu vou falar mais adiante. Como é que a gente detecta que essa mediunidade é uma criança? Normalmente, ela nos conta que está vendo alguém na cadeira, alguém jogando bola, alguém no quarto, alguém no carro, e ela nos fala de maneira muito tranquila. Porque em 90% dos casos, os espíritos que essas crianças estão vendo são espíritos afins. Na maior parte das vezes, essas crianças não estão visualizando os obsessores. Elas estão com espíritos afins que aparecem para eles, muitas vezes afins de outra vida, muitas das vezes dessa mesma vida, pode ser avô, avó, normalmente se apresentam como crianças que é muito comum a gente ter na infância o que a gente chama dos amigos invisíveis. As crianças que brincam sozinhas
para nós, mas que para elas estão brincando acompanhadas de outra criança. Eu acho que muitos de nós aqui já teve algum caso, já presenciou algum caso, é muito natural. E muitos dizem, mas a criança tem uma imaginação muito fértil, a criança tem uma imaginação que ela consegue elaborar as histórias, os personagens, tem de verdade essa imaginação. Mas quando isso tem uma certa consistência e durabilidade, é sinal que realmente é um amigo invisível. Porque a imaginação, como ela criou, ela vai perdendo e ela vai inventando as situações, ela vai inventando o nome, ela vai... O amigo invisível, ele muitas das vezes, ele é uma coisa muito constante. Minha filha pequena, desde os meio 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela tinha uma amiga que tinha um cabelo comprido até aqui, liso. E o cabelo dela era crespo, assim, um crespo bem meludo. Sabe o que ela fazia? Botava uma fraldinha, prendia atrás da orelha, pedia para eu prender. Tipo, prende isso, Karina. Meu cabelo ser igualzinho daquele dela, fazia assim, e ela sentia aquele cabelão. E foi amiga dela até 6, 7 anos. Quando ela foi para a escola, aí foi apagando, né? Mas ela tinha 3 amiguinhos. Mas a melhor amiga dela tinha o cabelo dela. E ela dizia, mãe, por que meu cabelo não é liso e não cresce igual a mim? É verdade. Eu tenho 4 filhos, né? Todos adultos já, a mais velha e a mais nova tem 21 anos. E dos 4 filhos que eu tive, a que tem 23, ela tinha uma amiga invisível que se chamava Fofete. Mas a Fofete era levada. A Fofete não queria obedecer, na hora que tinha que ir embora para dormir, a Fofete não queria dormir. A Fofete, na hora de comer, não queria parar de comer, não queria parar de brincar para comer. A Fofete era difícil. E ela brincava com a Fofete, ela tinha irmãs. Mas ela brincava com a Fofete como se fosse real. Eu não via a Fofete. Apesar da minha mediunidade, eu não via a Fofete. E ela brincava muito, era uma grande amiga dela. Um determinado dia, depois, isso ela começou a brincar com a Fofete, eu acho que ela tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. Passou mais ou menos um ano e pouco, quase 2 anos, ela acordou de manhã chorando muito. E eu perguntei por que ela estava chorando. E ela disse que a Fofete tinha ido lá com o vovô para se despedir, porque ela ia regressar. Ela ia voltar num corpo físico. E ela falou para mim isso numa naturalidade, como se regressar e voltar para o corpo físico fosse uma coisa que a gente faz todo dia. Eu fiquei olhando assim, eu falei, eu fiquei até assim, minha boca, E ela chorava. E eu falei, e já foi embora? Não, já foi embora, agora eu não vou mais encontrar ela. A partir desse dia, nunca mais. E eu ainda ficava assim, a Fofete não veio hoje, não? Eu já te disse que a Fofete não veio mais? Nunca mais. E hoje em dia ela tem 23 anos e ela lembra que ela tinha uma amiga que ninguém viu, que se chamava Fofete. Ela disse, inclusive, o nome. Essa filha que eu coloco aqui, quando ela tinha 1 aninho, pouco, quase 2 aninhos, ela tinha um balanço no quarto dela. Um balancinho de 2 cadeiras. Um dia, ela começou, não podia entrar no quarto porque ela gritava, ela tinha 1 ano e pouco. Quase 2, ela gritava, mas por que ela grita? O balanço, então, ela tinha horror do balanço. E eu perguntava a ela o que tinha, agora se ela já não lembra. Eu perguntava o que tinha e ela só gritava que ela era pequenininha. Num livro de história, contando história, ela viu um lobo. E ela disse, ela contou que era o lobo que estava no balanço. Então já era um problema obsessivo, mas ela via um lobo no balanço, por isso que ela gritava tanto. Então é muito comum as crianças terem os seus amigos invisíveis. É muito comum ver os avós, ver outras pessoas. Para ela faz parte do dia a dia dela. Nós ficamos assustados, mas ela não. No entanto, nem todas as crianças têm essa facilidade de visualizar os espíritos desencarnados. Então, isso não é uma regra. Todos vão ver, quando vão ver, que idade vão ver, que idade vão deixar de ver. Não. Isso vai de acordo com a predisposição mediúnica de cada espírito, cada um é cada um. Então, para a psicologia, esse é um fato natural, fruto da imaginação. Para os psicólogos, a criança inventa essa história
Normalmente, cerca de 15 a 30% das crianças para a psicologia entre 3 e 10 anos têm esses amigos, mas que foram inventados. Normalmente aparece na vida das crianças depois de 2 anos e meio, principalmente se a criança sofreu um trauma. Principalmente se os pais se separaram, se ela teve alguma perda da família. Então, para os psicólogos, seria uma maneira dela chamar a atenção. Então, para eles, todos os casos de criança que veem as pessoas mortas, ou que inventam para eles, inventam essas coisas, são crianças que se sentem sozinhas, ou porque os pais trabalham fora, por carência afetiva, normalmente por separação dos pais ou perda. Mas eu achei muito interessante que esse psicólogo americano, num livro chamado Psicologia da Criança, ele não é espírita, e ele fala, que para mim foi muito surpreendente. Quando uma criança brinca abertamente com um companheiro e lida claramente por certo período de tempo com uma criatura de características estáveis, nome definido, pouca dúvida há de que ele possui um companheiro imaginário. Então, para esse psicólogo, nesse livro, Psicologia da Criança, ele já admite se tem essas características estáveis, normalmente tem nome ou pode não ter nome, mas é uma coisa constante, ele admite que a criança tem esse amigo imaginário. Mas, de uma maneira geral, para a psicologia, é fruto da imaginação de uma criança. Mas, para nós, a doutrina espírita nos traz todas as respostas para que a gente compreenda por que isso ocorre. Nem sempre a relação da família é tranquila, na maior parte das vezes é muito traumática. Os pais ficam desesperados quando os filhos estão vendo, eles não, porque eles têm a certeza de que são os mortos que estão voltando para falar. A primeira providência, ninguém leva para o centro espírita, a primeira providência é o psicólogo, é um psiquiatra, muitos dos casos. Ou para a igreja, leva muito para a igreja. Ou para a igreja, para ser exorcizado. O lavado frutificado, o pense, né? Olha, você sabe que na atualidade, lá falando para minha filha, ainda encontramos casos, eu conheço casos, atualmente, como se fosse a época do Chico Xavier, que os pais levam para determinadas igrejas, determinadas situações, para exorcizar. E a criança sofre horrores, sofre traumas que realmente vai precisar do psicólogo, de uma terapia para resolver. E o espírito vai embora? Não vai embora. Não era mais fácil para o centro espírita resolver lá de uma vez só a coisa? Hoje em dia não é daquele tempo de exorcizar, de tirar o espírito da marra. Ainda se faz coisas terríveis para expulsar o espírito do corpo das crianças. E somente porque elas dizem que estão vendo as pessoas. Não é nem caso de obsessão. Aqui são os casos mais graves, porque encontramos a influência dos espíritos, que são muito naturais para as crianças, e encontramos as influências que já apresentam maiores problemas, chegando muitas das vezes a casos graves de obsessão. Então, se as crianças estão na fase de ver os espíritos, mas que isso não está sendo um problema para o desenvolvimento dela, se não está sendo um problema para o dia a dia dela, é muito natural. E isso com o tempo vai passar, porque nem todas as crianças que viam espíritos quando crianças têm um mandato mediúnico. Nem todos vão trabalhar no centro espírita no futuro. Nem todos vão ser médios desenvolvidos, trabalhadores no futuro. Normalmente isso vai passar. Normalmente essa visão dos espíritos vai passar. Então, esperar que as coisas vão, pouco a pouco, nós vamos ver como vamos reagir, mas se são casos que a criança não dorme de noite, que tem terror noturno, que tem medo das coisas, que tem, como ela tinha medo do lobo, se são coisas que estão atrapalhando o desenvolvimento normal, o dia a dia normal desta criança, necessitamos recorrer ao socorro. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos de idade. Ela não consegue dormir sozinha, ela fala de coisas.
ela só consegue dormir depois que eu levo a água fluidificada para ela. Ela sempre fala assim, nós só dormimos com a água de Deus. É água de Deus. Mas muitas das vezes o medo dela é por causa dos adultos. Muitas das vezes é o próprio adulto que sabe, entendeu? Porque muitas das vezes não tem nada de espírito não, gente. Muitas das vezes as histórias que a gente conta para as crianças, é o programa de televisão que eles estão vendo, muitas das vezes é o jogo do videogame que ele está vendo. Não vou botar a culpa nos espíritos de tudo, não, porque um grande número de vezes que as crianças não dormem de noite, tem essa agitação e tem medo de apagar a luz, que vai ver coisas, é por causa principalmente dos jogos eletrônicos que as crianças estão tendo acesso hoje em dia. Então, seria o desequilíbrio dentro de casa mesmo. O desequilíbrio dentro de casa. O desequilíbrio dentro de casa, a violência doméstica hoje em dia atinge níveis espantosos. A violência doméstica, porque antigamente não se divulgava. Então não sabíamos muito. Hoje em dia, quase nos nossos vizinhos todos. Isso faz com que a criança tenha medo de tudo. Ela ficou sabendo na escola de um caso de alguma amiguinha de violência doméstica. A amiguinha contou alguma coisa, então nem tudo é espírito não, mas a água foi rezada, foi muito bem. Gente, deixa eu só adiantar por causa da gente poder beber. Tem crianças também que assistem filmes de terror. Sim. Eu só queria te perguntar uma coisa. Claro, assistir qualquer coisa, desculpa. As crianças hoje em dia estão com a internet gratuita, livre. Assiste o que quiser. Assiste o que quiser. Aí começa a apresentar problemas de comportamento, porque não tem maturidade para assistir, nem o que eles estão assistindo, não tem nem maturidade física para assistir, vem os desajustes, não sabe de onde está vendo, é psicólogo que vai resolver o problema. Não, o problema é que você não tem a disciplina de estar observando o que seu filho está vendo dentro de casa. Como você falou antes, mais ou menos até 7 anos, a criança vê os espíritos e depois... Mais 7 anos. No meu caso, foi o contrário. Eu não via até os meus 7 anos. Eu comecei a ver a partir de 9 anos. Né? E me levava para a igreja, me gostava, me levava para o hospício, entendeu? Eu era louca, apanhei, porque até 9 anos não vi nada, não escutei nada. Depois disso comecei a ver, estudar, falava, estou vendo isso, estou falando isso para mim, entendeu? Então, assim, em velório, fazer que eu jamais podia ir, sabe? Era pedir para morrer, eu entrar no cemitério. Então, assim, eu acho que deve também é bom citar, eu não sei a fundo, né? Eu não tenho conhecimento de você nessa área, mas existe casos conhecidos mesmo que aconteceu a mesma coisa. Mas você viu ali no início qualquer idade. Qualquer idade pode eclodir. O meu especificamente, eu nunca vi nada de nada, graças a Deus, eu nunca vi nada de nada de nada. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha 26 anos. Ele era espírita de muitos anos, trabalhador da casa mediúnica. Acho que conhecer ele foi o que disparou o negócio que não podia disparar. Porque quando eu conheci seu pai, quando eu conheci Humberto, eu comecei a ver tudo. E eu ficava desesperada, porque eu não via nada bom, né? Porque a gente, só quem vê coisa bonitinha é criança. Nossa, quanto mais crescer, mais feia é a coisa. Então, imagine com 26 anos, o que eu via? 26 anos, o que eu via? E eu passei por coisas muito difíceis. Uma vez, eu lembro muito claramente, eu estava dirigindo o carro numa rodovia, porque eu morava em Angra dos Reis, eu estava dirigindo uma rodovia e eu vi um homem que ia atravessando a minha frente. Eu botei o pé no freio e o carro virou, rodou, porque eu vinha na velocidade de uma rodovia e eu parei, veio um carro, parou logo depois de me ajudar. O que aconteceu, senhora? O homem, cadê o homem? Mas cadê o homem, senhora? Não tinha ninguém. Eu passei muitas situações de chamar a polícia porque tinha ladrão na casa do vizinho antigamente. A ponto de meu marido falar, Cláudia, a gente morava num condomínio fechado. E ele era o chefe da região da usina nuclear. E eu chamei a segurança, revistaram tudo. O ladrão me olhava e acenava e eu falava que o ladrão tinha e a polícia revistou tudo de ladrão. Meu marido virou e falou, Cláudia, pelo amor de Deus, mesmo que seja ladrão de verdade, não chama a polícia. Vamos fazer uma oração para ver se resolve o problema. Eu sofri muito. E com 26 anos, o que eu fiz? Fui estudar doutrina espírita, fui desenvolver, fui trabalhar para canalizar o que tem que fazer. Tem coisa pior que você está dirigindo e você olhar no retrovisor e tal, a pessoa sentada. Já Aí o que acontece? Você vai mandar embora? Não vai embora. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que
virar o espírito, ficar olhando. Aí acontece. Bora, né? Pra casa. E no ônibus, quando você olha, tem uma pessoa no assento, não tem ninguém vê, alguém senta naquele assento. Você sabe que eu faço um trabalho voluntário num hospital, às quartas e sábados. E é um hospital de paliativos, de pessoas que vão desencarnar e que não, a família abandonou, que não tem ninguém, então ajudar como se nós fôssemos a família. E é quartas e sábados. Normalmente, quando eu vou no hospital, quarta eu vou sozinha e sábado eu vou com meu marido. Normalmente, na quarta, quando eu venho dirigindo, que é longe da minha casa, eu olho no retrovisor. Às vezes está do lado, às vezes é com o piloto. E vem do lado. Aí eu olho, às vezes, olho com todo o conhecimento da doutrina espírita e todos esses anos de doutrina espírita, às vezes olho 2 vezes para ver se eu estou vendo de verdade o que está. Você vê nitidamente. Aí eu penso assim, vou ter que mais trabalho, porque eu tenho que socorrer, tenho que ajudar ele. Porque eles vêm conosco para serem ajudados. Eles não vêm para nos atrapalhar, eles vêm para ser ajudados. Mas eles colocam o retrovisor e está ali completo. Então, aqui eu vou trazer 3 casos rapidamente de mediunidade na infância. Chico Xavier, vocês procurem depois na internet como aconteceu. Um outro caso, Divaldo Franco, que desde criança, e os espíritos. Um outro caso, Ivone Amaral Pereira. Existem muitos outros. A internet está cheia de casos de crianças que viram os espíritos. Esses especificamente, na idade adulta, continuam trabalhando para a mediunidade. Então, isso eu já falei, que nem todos, a maioria dos que vêm os espíritos, das crianças que vêm espírito como criança, vão ser médicos de trabalhar com a mediunidade no futuro. Normalmente isso vai passar, vai equilibrar com o tempo e não vai voltar a ter mais. Hermínio Miranda também fala a mesma coisa, que normalmente as crianças que viam os espíritos quando na idade da infância não se tornarão médios e trabalhadores, ao menos que tenha uma missão, um trabalho a ser realizado. Allan Kardec pergunta, seria inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? Claro. O ponto básico é que a criança não tem um veículo físico maduro para o trabalho mediúnico. Então, não há o que desenvolver. Há como encarar o mais natural possível e, aqueles casos extremos, levar ao centro espírita para ajuda. É um absurdo e um erro grave desenvolver a mediunidade em crianças. A maturidade física, o corpo físico não tem, a maturidade psicológica, a maturidade emocional, o conhecimento doutrinário que não tem. Então, não se desenvolver mediunidade em crianças, porque pode causar mais desequilíbrio. Para terminar, eu trouxe aqui para vocês mais ou menos o que podemos fazer quando as crianças apresentam essa mediunidade precoce. Primeiro, estudar e ler sobre o assunto para ter as respostas para oferecer às crianças. Estudar sobre o assunto para saber como reagir, por que aquilo acontece, como equilibrar, como ajudar seus filhos, porque se a gente não estuda e não se prepara, como podemos ser útil para ajudar os nossos filhos? Primeiro passo, então, é saber mais a respeito da mediunidade na infância e na juventude. O segundo passo, não incentivar e evitar ficar fazendo perguntas às crianças. O que você está vendo hoje? E está onde? E está sentado aonde? E é o seu avô? E a sua avó? E é quem? E é não sei o quê. Não se pergunta. Não se quer saber. É o mais natural possível, como se você também estivesse vendo. Você não tem que incentivar, porque muitas das vezes, quando incentivamos, a imaginação da criança, porque ela vê que você está dando atenção a ela, então ela inventa outras coisas para que você esteja sempre atenta ao que ela está fazendo. Então, não perguntamos e não incentivamos a criança a vai lá brincar com o seu amiguinho invisível. Não. Porque tem mãe que manda brincar com o amigo invisível, ela ficou ocupada e não dá trabalho para ela. Então, vai com o seu amigo invisível. Então, é o mais natural possível. Não coibir e não negar. Não dizer, você não está vendo isso. Está vendo. Ela está vendo de verdade.
transformar num transtorno mental. Só um minutinho, deixa eu só acabar. Num transtorno mental. Então, não incentivar e não proibir. Jamais falar você não está vendo isso. Porque ela não está vendo porque ela quer. Ela está vendo porque o Espírito está se apresentando e ela está vendo de verdade. Uma outra coisa, conversar com as crianças para saber maior detalhes, não interrogatório, mas no dia a dia que aquilo for passando, conviver com aquela situação para adquirir maiores informações, inclusive para saber se necessita como agir para ajudar aquela criança em determinadas situações. Mas jamais dizendo que está mentindo, que eles não estão vendo, e jamais com agressividade, com amor no coração, para facilitar essa fase que às vezes pode se tornar difícil para as crianças. Levar ao centro espírita, porque durante as atividades infanto-juvenil, essas crianças estão sendo tratadas pela espiritualidade. Mas não é só levar porque está vendo o espírito, porque está difícil, não. Levar sempre. Levar sempre, porque falamos no início que o espírito regressa para ser educado novamente. E as informações, à luz da doutrina espírita, serão muito úteis e importantes para ele. O evangelho no lar, porque trabalhamos todos os espíritos, não só aquele que ele está vendo, mas todos aqueles que estão na nossa casa, e buscar orientação no atendimento fraterno do centro espírita para saber como proceder. De tudo isso, o mais importante é a união da família e é o amor dentro da família. Porque isso tudo pode ser diluído, pode ser muito mais tranquilo quando o casal está harmônico, quando há harmonia dentro do lar. Porque senão é o que ele falou. As coisas pioram ainda mais porque ao invés de somente ver a presença dos espíritos, começam os processos obsessivos. Então, eu gostaria de agradecer a vocês. É um tema longo, é um tema que eu gostaria que todos pudessem contar seus casos, porque eu acredito que todos devam ter o que contar. É um tema que daria um seminário para a gente parar e ter perguntas e respostas, de fazer atividades em grupos. Mas eu me proponho até em outra oportunidade a gente, inclusive, aproveitar e trabalhar a obsessão, porque a mediunidade pode vir a se transformar numa obsessão, e como trabalhar isso, como a gente pode prevenir os processos obsessivos. Eu acho que seria bom a gente dar continuidade a uma próxima oportunidade. Marlene e Léo, tem meu e-mail, se vocês quiserem perguntar alguma coisa por e-mail, se vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa, vocês podem me escrever, pode pegar com eles o meu e-mail, que eu terei imenso prazer em conversar com vocês. Falei muito rápido porque eu queria passar muita informação num espaço muito curto. A gente queria dar oportunidade para todos vocês falarem. Desculpa se até cadê ele que queria falar e eu cortei. O que vê através do retrovisor, esse é colega. Que vê através do retrovisor do espírito. Não tenham medo, gente. A mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, independente de ser na infância, na juventude ou na maturidade, como foi o meu caso, não tenham medo, porque é muito normal. Eles são o que nós seremos amanhã. Ué, eles são diferentes. Já fomos há pouco tempo atrás. Já fomos há pouco tempo atrás. Eu, há 56 anos atrás, eu era eles, assustando as pessoas. Imagine. E hoje em dia eu estou aqui, não sei quanto tempo. Eu vou estar sentado no banco de trás do carro de alguém. Espero que não seja de vocês. Então, gente, não é nada do outro mundo. É natural. É a vida. Essa é a verdadeira vida. Aliás, na espiritualidade, que é a verdadeira vida. Não vamos ter medo. É do outro mundo. É do outro mundo. Não vamos ter medo. É assim que funciona. O melhor conselho, o melhor remédio é a antena. Veja em que canal vocês estão colocando a antena. Porque ver espírito de luz, ver espírito evoluído, deve ser muito bom. Eu confesso que nunca vi, que minha antena está sempre com problema. Mas eu não vou conseguir visualizar. Eu posso até escutar e sentir, mas não visualizar. Então vamos modificar a nossa antena, que não tem obsessão. Se a gente modificar a antena, modificar o comportamento, não vai ter nem problemas obsessivos.
Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, encarnada e desencarnada. Até a próxima. Segunda-feira ela vai estar conosco. Não vai ser aberto a todos, mas nós vamos ter, acho que uns 10 lugares, né? A mais. Vai vir o pessoal que está fazendo o EGE e ela vai participar com a gente, vai fazer uns exercícios conosco. Não exercício mediúnico não, viu, gente? Não, bem pouco gosta do exercício mediúnico. Não, exercício pessoal pensa que a gente vai incorporar espírito aqui. Então, assim, algumas pessoas que estiverem interessadas, falem com um de nós, comigo, com o Léo, com o Dante, e para poder vir na segunda-feira, porque como vai ter atividades, não pode ter muitas pessoas. O tema vai ser a educação nos vários setores da Casa Espírita. E não vai ser palestra. A educação nos vários setores de uma Casa Espírita. E não vai ser palestra. Vai ser dinâmicas, vai ser atividades em grupos, a gente vai ficar mais à vontade, não vai ser só eu aqui falando, vocês vão falar um pouquinho também. Então a gente vai trazer a nossa proposta de trabalho um pouco diferente, mas as vagas são limitadas, então. Sim. Quem vai decidir a quantidade de pessoas que vai participar é a... Eu não posso essa responsabilidade. Vai ter pão de queijo. Se tiver pão de queijo, todo mundo tem. Nós estamos sem evangelizador. Estamos precisando de pessoas que se candidatem. Estamos precisando de candidatos. Aqui tem muitos. Candidatas e candidatos, porque para ser evangelizador não precisa ser só mulher. O problema é amar as crianças, estudar a doutrina e passar para as crianças. E a gente tem umas crianças maravilhosas que já estão há acho que umas 4 semanas sem evangelização, em que houve algum problema com as evangelizadoras em função de trabalho, e a gente sabe por quê, elas saíram todas juntas. Então, assim, quem que quer se candidatar, venha conversar com a gente, por favor. A gente capacita, a gente dá apoio, a gente ajuda o máximo que tiver. Tem material, né? Tem material, tem ajuda, tem o que vocês quiserem. É a mesma coisa de anterior, não tenham medo, porque também é muito fácil trabalhar com a infância e juventude. E a gente precisa educar, principalmente pelo que eu falei no início. São espíritos que retornam no corpo infantil para serem educados. Todas as informações que eles vão receber serão determinantes para a vida deles. Ok? Agora eu peço que os trabalhadores da casa já se coloquem na posição na sala do passe, por favor.